capitão Ramon da tribuna. Se possível, 10 segundos, capitão. De imediato, colega vereador. Obrigado, vereador. Bem rapidamente, só nessa questão da pescaria, até não entrei muito no assunto, mas como vereador mesmo, não como vice-líder do governo, vereador Andressa e vereadores líder, eu, por ser lá da região do Risso, algumas pessoas me procuraram, e lá eu sou do tempo ainda que eu tomava banho naquela lagoa. E muitas pessoas, pela tradição de pescar, pessoas da região com seus filhos, até na questão de ensinar os próprios filhos a pescar, eu acho que nós vamos ter que entrar num debate mais profundo sobre isso. Era só isso. Obrigado, vereador. De nada. Senhor presidente, colegas vereadores, hoje eu venho aqui à tribuna para falar novamente de um assunto que eu quero tentar resolver em Caxias do Sul, que é o trânsito. Em especial, hoje eu falo a respeito do trânsito lá da BR-116. No dia de ontem, eu estive conversando com a Polícia Rodoviária Federal, na pessoa do diretor Josué, policial rodoviário Josué, e nós chegamos a comum acordo de que Caxias do Sul, hoje, é a cidade que possui mais semáforos no Brasil, na BR-116. São cerca de 17 semáforos. 17. Num trecho de 12 quilômetros. Uma rodovia federal. Então nós chegamos a comum acordo de que os semáforos, eles são a última alternativa. No entanto, hoje, os governos que outrora e que estão no poder acreditam que o semáforo é a primeira alternativa, quando não é. Então, todos os moradores e aqueles pais de família, trabalhadores, passam e sofrem diariamente o caos desse trânsito. Eu tenho relatos de pessoas que em horário de pico, para percorrer 12 quilômetros, leva mais de 1h30 minutos. Colegas vereadores, isso é inadmissível. Mais de 1h30 minutos para percorrer 12 quilômetros. Então, eu propus e proponho novamente. Nós temos que assumir a responsabilidade. Por quê? Comuniquei ao DENIT. Qual foi a resposta do DENIT? Diversas solicitações. Dentro do perímetro urbano é de responsabilidade da secretaria responsável, que no caso é a Secretaria de Trânsito. Trouxe aqui até a resposta formal. Em atenção ao ofício em epígrafe, informamos que quem opera esses dispositivos é o município de Caxias do Sul e tal assunto deve ser tratado diretamente com a Secretaria Municipal responsável. Então acaba que um joga a responsabilidade para o outro e ninguém resolve o problema. Senhor secretário de Trânsito, senhor prefeito Adiló, Caxias do Sul tem 135 anos, 500 mil de habitantes. Hoje nós estamos perdendo negócios. Olha o trânsito que é a BR-101. A maioria dos veículos vão pela 101 e não vem pela 116. A nossa cidade está perdendo negócios. Construir viadutos elevadas é um investimento no município. Vai aumentar a nossa arrecadação. É investimento, não é gasto. Nós precisamos dar mobilidade para os nossos cidadãos e para aquelas pessoas que por aqui passam. Muita gente evita passar por Caxias do Sul porque sabe que é um gargalo. Sabe que é um caos. Então, nós temos medida a curto prazo. O meu objetivo final, como já comentei aqui, é a remoção completa dos semáforos da BR-116. Obviamente que para alcançar esse objetivo, nós temos diversas etapas. Curto, médio e longo prazo. A curto prazo, somente sincronização de todos os semáforos. Foi isso que eu fui lá ontem, pedi para a Polícia Rodoviária Federal me ajudar, me auxiliar nisso.
vamos sincronizar os semáforos da BR-116. Para aquela pessoa que demora 1h30, ela passa a demorar 30 minutos. Já é algo a mais. A médio prazo seria construção de rotatórias semicirculares. Os cruzamentos não são a melhor alternativa. A rodovia tem que ter fluidez, tem que ter mobilidade. Os veículos não podem parar. Quando você para uma rodovia, você corta o fluxo, você perde dinheiro, perde investimento. A pessoa, ela fica 1, 2 minutos parada no semáforo, em 30 segundos ela poderia ir no retorno e voltar. Isso é uma questão de adaptabilidade. E quando você coloca essa oportunidade para as pessoas usarem, no início elas vão sentir a diferença, mas depois elas vão se acostumar. E vai ser melhor. Vamos analisar aquele ponto ali no Planalto, foi colocado meio-fio na BR-116. Quantos acidentes davam naquele trecho? Quando colocaram o meio-fio, as pessoas se acostumaram e acabou os acidentes naquele local. Você adequa ao trânsito e as pessoas vão se acostumando com o tempo. E a longo prazo, obviamente, seria a construção de elevadas e viadutos. Eu estive conversando com um engenheiro lá de Vacaria, que é o responsável pelo viaduto lá de Vacaria. Como ele me explicou, a Prefeitura de Vacaria fez uma doação de projeto ao DENIT. Doaram o projeto que faz uma elevada sobre a BR-116, lá em Vacaria, num trecho que era um gargalo. O DENIT recebeu esse projeto e disse o seguinte: não tenho recurso. Vocês têm recurso? O município falou, temos recurso. Então, executa a obra. Hoje, Vacaria dá um passo à frente de Caxias do Sul e tem um viaduto sendo construído no orçamento de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Para Caxias do Sul, isso é um valor ínfimo. Se nós tivéssemos um planejamento, nós temos um plano de mobilidade, mas não tem prazo para executar. Está ali o plano. Esse é o plano. Mas não tem um prazo. Então, entra governo, sai governo, ninguém pensa em Caxias. Todos pensam no seu próprio governo. Nós não temos um plano de Estado. O que Caxias, independente de quem seja o prefeito, o que Caxias quer ser daqui 20 anos? Nós temos um plano de mobilidade, mas não tem um prazo para seguir isso. Então, aqui nessa casa, somos diversos partidos, cerca de 11 partidos aqui. O objetivo final de todos os parlamentares tem que ser o desenvolvimento da cidade. Não pode ser o desenvolvimento pessoal, tem que ser o desenvolvimento da cidade. Nós precisamos pensar nisso. Pensar em Caxias do Sul como uma cidade grande. Eu acredito que nenhum dos colegas vereadores gosta de ficar no trânsito exposto. Abre semáforo, fecha o outro. Abre um, fecha o outro. E nós não temos uma solução. Aqui chega 18 horas, a pessoa esquece, ela já está acostumada. Não, vai demorar 1 hora para atravessar. Meus amigos, isso está errado. Nós temos que pensar como uma cidade grande. Quando eu venho propor melhorias, obviamente, quando você altera alguma coisa, alteração. No Aurélio já diz mudança. Quando faz uma mudança, vai alterar o que está atualmente. Mas, em prol do todo, vai beneficiar. Eu trago aqui para vocês hoje um grande gargalo dentro do município que nós podemos solucionar, que é a Bazei, o viaduto da Bazei. Muita gente me manda lá, capitão, o viaduto da Bazei está horrível, horrível. E eu não falo nem na estrada, que também está. Eu falo na viabilidade dele. O que acontece? Lá no viaduto do Bazei, você deixa os veículos passarem por baixo, quando tem um viaduto em cima. Então, eles deveriam utilizar o viaduto de cima, acabam não utilizando o viaduto e acabam cruzando a perimetral. Com isso, nós perdemos
mobilidade. Hoje, os veículos que por lá passam demoram cerca de 30 minutos para passar no viaduto Bazei. Algo que nós temos um viaduto, nós temos uma obra pronta, só que do jeito que ela está inadequada. O que deve ser feito lá é a proibição dos veículos que passam por baixo do viaduto seguirem em frente e entrar na rodovia. Eles têm que dobrar, converter à direita, faz um retorno, para concluir, senhor presidente, eles convertem à direita, faz um retorno à frente e depois eles retornam para a perimetral, deixando um fluxo melhor para o nosso município e que nós não possamos perder dinheiro. E aqui vai meu apelo, prefeito Adiló, por favor, vamos olhar com carinho para o trânsito de Caxias do Sul. Nós precisamos de solução. Obrigado. Obrigado, vereador Ramon Teles.